Boa noite a todos. Tudo bem com vocês? Com muita alegria, então, que a gente começa hoje a nossa conferência missionária. E nessa noite de hoje, nós vamos discutir um assunto muito interessante, muito importante e relevante para a nossa visão missionária da igreja, que é aquilo que a gente chama de vocação. E como é que essas nossas vocações, aquilo que nós somos chamados a fazer e a ser, moldam a missão da igreja, aqui, na nossa igreja, na cidade e no mundo, que é o tema da nossa conferência missionária. Para isso, nós vamos ter aqui uma mesa redonda. Essa mesa redonda vai funcionar em 2 blocos. Nós teremos algumas perguntas aqui já programadas para fazer para os nossos participantes. E durante esse processo, dentro desse primeiro bloco, você pode fazer as perguntas para o segundo bloco. O Fagner e o Vitor estão com os papeizinhos e as canetas. Eles vão estar passando por aí. E se você quiser fazer uma pergunta para o nosso segundo bloco, você pode estar chamando eles, pegando um papel, uma caneta, vocês podem fazer a pergunta, ok? Então, eu gostaria de chamar agora os nossos participantes da mesa. Primeiramente, eu gostaria de chamar aqui o pastor Felipe, pastor dessa igreja, professor no seminário, vai nos ajudar aqui a elucidar algumas questões acerca da nossa vocação. Gostaria de chamar aqui também a Giza. A Giza é missionária também. Ela trabalha e coordena o projeto Casa de Samuel, um projeto que a nossa igreja acolheu, funciona ali na SEB, e que trabalha com crianças e adolescentes em situações de risco, da comunidade, principalmente da comunidade Frigo de Nis, aqui perto. Gostaria de convidar aqui também o Gabriel, missionário, né, Gabriel? Gabriel já foi missionário no Timor-Leste, no Nepal, e agora está servindo a nossa igreja, ajudando a nossa plantação lá em Abaeté. Gostaria de chamar aqui por último, mas não menos importante, o nosso seminarista Pedro Sete. Pedro Sete é um dos nossos seminaristas que tem uma convicção de um chamado missionário. E ele está sendo preparado para a obra. Cada uma dessas pessoas que nós escolhemos aqui hoje, elas têm vocações diferentes que servem à missão de Deus. Cada um deles é uma pequena pedra no grande panorama da missão, daquilo que Deus está fazendo no mundo por meio da nossa igreja local. Então, eu gostaria de me sentar aqui também. E cada um vai se apresentar no devido tempo. Mas uma primeira pergunta, para a gente poder ter uma compreensão maior do tema, já direcionada para o pastor Felipe, é a seguinte: o que é vocação, e o que isso tem a ver com esse nosso chamado na igreja, na cidade e no mundo? Já começou comigo, Já me apertando. Bom, vocação. Eu li um texto essa semana muito interessante que me ajudou a pensar um pouquinho sobre vocação, e eu vou tentar falar isso em esses 3, 4 minutinhos. Acho que nós como cristãos, nós demos um significado muito grande para essa palavra vocação, e essa palavra pode se tornar para algumas pessoas até mesmo alguma coisa que gera ansiedade. Por exemplo, alguém que passa a vida toda querendo descobrir e deixar claro o que é vocação, esperando que Deus vai deixar isso muito claro, muito óbvio. Isso pode ser algo ruim para as pessoas, e isso é fruto de uma ideia errada sobre vocação. Então, o que é vocação? Vocação é basicamente aquele despertamento que Deus coloca no coração de um homem ou de uma mulher, para que ele possa servir a Deus em qual área for. Pensando em específico hoje, nessa noite aqui, sobre missões, sobre pregação, sobre evangelização, a gente poderia falar que é um despertamento de Deus no coração de um homem ou de uma mulher, para que ele possa se engajar e se envolver com a proclamação do evangelho, seja um chamado local, seja um chamado para a igreja local, seja para um trabalho de vulnerabilidade, de proclamação do evangelho para crianças, para encarcerados, para N situações, ou até mesmo para etnias diferentes, ou missão transcultural, ou coisa desse gênero. Uma coisa importante só a gente entender sobre vocação é porque a maior parte das vezes Deus vocaciona o nosso coração nos mostrando algumas coisas que são bem simples. A primeira delas é Deus despertando em nós alguns dons e alguns talentos que nós começamos a ter diante de nós como evidentes de que nós somos chamados por Deus para fazer aquilo, porque Ele tem me dado dons e tem me dado talentos. A segunda coisa que Deus usa para nos demonstrar ou para nos vocacionar é as oportunidades que Deus coloca diante de nós, as portas que Ele vai abrindo, as portas que Ele vai fechando. Simplesmente Deus vai guiando a nossa vida através disso.
Em terceiro lugar, eu poderia dizer que a maior de todas as evidências de que a gente tem uma vocação, em especial para a proclamação do evangelho, pastoral ou missionária, é o reconhecimento da igreja local. Alguém pode ter uma vocação interna, mas não tem o reconhecimento da sua igreja. E missões não se faz sozinho, a gente sempre faz missões com a igreja. Então é muito importante quando meus irmãos em Cristo na igreja começam a dizer, olha, você tem dom para isso, você parece ter direcionamento para isso. E até o momento que um conselho, a liderança de uma igreja diz, realmente nós acreditamos que você foi chamado por Deus e a gente acha que você precisa ser enviado, precisa investir na sua vida. Isso é muito importante. Então acho que vocação seria isso, esse despertamento, mas movido por essas confirmações bem práticas na parte de Deus na nossa vida. Ok. Então agora, para a gente poder conhecer um pouquinho mais dos nossos participantes, eu gostaria de mandar uma pergunta para os 4, né? Uma pergunta que eu queria que vocês contassem para a gente, bem brevemente, né, mas sem perder a qualidade, como é que foi essa descoberta vocacional de vocês? Né? Como é que vocês se descobriram vocacionados para essa tarefa que vocês exercem hoje em dia? Começando pela Giza. Boa noite, meu nome é Adalgisa, né? Sou casada com o Anderson, o homem mais bonito que está aqui hoje, né? Sou mãe da Sofia e agora vou ter mais um neném, que é o Estevão, né? Sou missionária, esse ano vai completa, né? 10 anos, em outubro, e eu me converti com 22 anos, e a partir do momento da minha conversão, né, quando eu me converti, automaticamente eu já tive essa vontade de falar de Jesus, de falar com as pessoas o que Deus estava fazendo na minha vida. Aí eu ficava assim, eu chegava do meu trabalho, tomava banho e ficava sentada na porta da minha casa, da casa da minha mãe, tinha um ferro assim que dava para sentar. E eu ficava esperando alguma vítima passar lá para eu poder pregar para ela. Eu ia na casa das pessoas de propósito só para pregar e fui caminhando, né? Fui sendo, né, discipulada, fui crescendo na fé, fui conhecendo mais da palavra de Deus. E com os meus 23 anos, eu tive, de fato, assim, uma confirmação daquilo que Deus tinha me comissionado, me chamado para fazer. Eu estava no culto na minha antiga igreja, a igreja que eu me converti, e era uma conferência missionária também, e no final o pastor ele contou a história dos moravianos, e ele contou aquela história dos 2 jovens que se venderam, né, como escravos, né, foram como escravos para uma determinada ilha, para poder gastar a sua vida lá. E aquilo, nossa, aquilo queimou no meu coração e eu tive a convicção, a certeza de que realmente Deus tinha me chamado como Ele chamou aqueles jovens, né, para mim gastar a minha vida pelo Evangelho. E a partir daí, eu tinha 23 anos, né, quando isso aconteceu. Depois o Senhor ele foi confirmando, né, através da palavra dele, né, da minha certeza, né, que realmente era essa a minha vocação. E no próximo ano, né, quando eu tinha 24 anos, eu fui de fato sair do meu emprego, né, trabalhava fichada, não fui ficar à toa, né, fui trabalhar em outra área. E comecei a trabalhar integral na obra, né? Graças a Deus, e sou muito feliz por isso. Boa noite. Eu estou caminhando a minha vocação ainda, né? Mas para quem me conhece desde que eu cheguei aqui na igreja, há alguns anos atrás, vai ver que eu sempre gostei de pregar, de evangelizar, de estar envolvido com a igreja. Mas isso para mim eu não sentia que era uma vocação especial, vamos dizer assim. Obrigado, viu, Gabriel? O Gabriel foi o que me ajudou muito, continua me ajudando, né, gente? Mas foi quando a gente estava numa aula de jovens e um missionário que estava terminando um seminário, os SDC, Servos de Cristo, não sei se os irmãos já ouviram falar, o Lelmer, ele passou aqui na igreja e durante essa aula ele começou a falar sobre a obra missionária e
E a verdade com que ele falava todas aquelas coisas e o apelo que ele fazia de que nós precisamos de pessoas que sirvam ao Senhor, de que entregue, se desgaste, essa expressão que ele usava também na obra do Senhor. Aí, daquele dia em diante, eu comecei a orar. Falei, Deus, eu quero ir para onde ninguém quer ir. E aquele dia, enquanto ele falava ali as palavras que era da conversão de Paulo, ele falando da conversão dele diante do rei Agripa, e meu coração queimava muito naquele momento. E quando eu saí daquela aula, eu procurei o missionário, o Lelmer, e comecei a conversar com ele. Falei assim, enquanto você falava, alguma coisa diferente estava acontecendo comigo. E ele imediatamente, naquele calor todo das nações, hoje ele serve lá na Inglaterra, ele já queria, não, vou mandar você para os STC, eu vou pagar para você, e você acerta tudo direitinho, e aí você vai servir o Senhor, quem sabe você não vai para a Inglaterra. Aí foi quando eu procurei a minha liderança, que é o pastor Milton, na época, e aí ele falou assim, não, na igreja presbiteriana tem um certo critério aí que você precisa ser observado. Aí falou assim, continua servindo nas células, continua trabalhando na igreja, e assim eu fui fazendo, procurei depois o Alexandre, presbítero também, liderança nossa aqui, foi quem encaminhou a minha carta aí pro conselho, e aí começou minha caminhada. Fui para o IBEL, servi lá no IBEL 1 ano, fiz a prova do seminário, passei, estou no 4º ano noturno, servindo aí ao Senhor. Boa noite, pessoal, sou Gabriel, casado com a Sharon, e Kaique e Noah são os nossos filhos, que ambos estão dormindo. A minha vocação missionária e essa descoberta, ela teve 3 etapas. Primeiro, logo que eu me converti, já ardia no coração o desejo de compartilhar o Evangelho. Foi algo automático. E eu lembro que eu comecei a levar moradores de rua para a igreja, a começar depois, com 2 meses de convertido, comecei uma reunião na faculdade, com os colegas de faculdade. Então a primeira etapa foi algo espontâneo e muito explosivo no meu coração. Eu não conseguia guardar só para mim a graça e a liberdade que eu tinha descoberto em Cristo. Então esse foi o primeiro parte da minha vocação. A segunda que me marcou muito foi um culto missionário que teve na minha igreja. Esses cultos missionários são muito importantes, porque eles conscientizam a igreja, mostram realidades. E teve um culto de um missionário que estava no Senegal, e o culto acabou às 9h, eu fiquei com ele na porta da igreja conversando até a meia-noite, perguntando e querendo saber de tudo. Então eu já vi que Deus estava movendo o meu coração para compartilhar o Evangelho, não só na minha cidade, mas como em outros países, né? Ardia no meu coração esse desejo. E a confirmação veio quando eu vi o testemunho de um irmão da igreja, um presbítero da igreja lá de Uberlândia, de onde eu sou. Ele começou a contar como que ele nasceu na igreja, como que ele cresceu na igreja, como que ele se tornou presbítero na igreja e como que ele ia morrer naquela igreja. Eu falei, Deus, certamente não é isso que o Senhor preparou para mim, porque embora eu estou aqui, eu creio que o Senhor vai me levar para outros lugares. Então foi mais ou menos assim. Deus começou de algo muito espontânea, que eu compartilhasse o Evangelho com outras pessoas, mesmo sem saber nada ainda. Depois os cultos missionários foram me despertando, até que eu vi que Deus não tinha para mim ficar a vida inteira só numa igreja. Não que isso seja errado, mas era aquilo que Deus preparou para mim. Então foi assim que eu descobri minha vocação. Já são 11 anos. A minha vocação também teve 3 etapas, como a do Gabriel. A primeira delas aconteceu quando eu tinha mais ou menos 7 anos de idade, uma missionária, numa conferência missionária na minha igreja em Divinópolis. Ela pregou uma mensagem muito desafiadora e falou sobre o campo missionário. Com 7 anos eu pedi ao meu pai para que me levasse para conhecer a missionária no final do culto. E aí eu pedi para ela fazer uma oração para mim, porque eu queria ser como ela quando eu crescesse. Foi um pedido muito sincero, ela fez essa oração por mim. Eu era muito pequenininho, criancinha, 7 a 8 anos mais ou menos. Mas isso ficou guardado no meu coração. Quando eu fiz 16 anos, eu entendo que a minha conversão de fato aconteceu aos 16 anos, embora tenha sido criado num lar evangélico, mas na pré-adolescência, início da adolescência, meu coração ficou muito distante. Com 16 anos, minha conversão foi muito significativa, muito forte, muito radical até em alguns aspectos, no meio da minha família.
E com 16 anos eu me convenci de que eu precisava servir ao Senhor. Isso não era tão claro ainda na minha cabeça. A primeira ideia que veio com 16 anos é que eu tinha que ir para a África. Eu acho que todo mundo, quando começa a despertar missionariamente, a gente pensa primeiro em ir para a África. É um continente muito sofrido, né? E eu não fui diferente. Falei, não, o negócio é ir para a África. E aí, mais tarde, com 18 anos, entrei no seminário. E eu entendo que a terceira etapa aconteceu quando eu já estava estudando. Eu entrei no seminário com 18 anos, muito novo. E eu acho que eu não tinha muito, eu não tinha muita maturidade ainda, embora tivesse muita sede, muita paixão. Mas quando eu tinha mais ou menos uns 21, 22 anos, já dentro do seminário, quase metade do curso realizado, Deus me deu uma compreensão mais madura sobre minha vocação, sobre aquilo que Ele estava me capacitando a fazer e ser. E isso se tornou muito mais claro para mim. E eu me convenci de que não era exatamente para a África que eu ia. Eu fui para Divinópolis, um pouco mais perto, né, só 100 quilômetros. Mas o Senhor me deu muita convicção de amar a igreja local, de entender a importância e o significado de ser um pastor local. Deus deixou isso muito claro para o meu coração e para a Datalita também, que nessa época já era minha noiva. E Deus deu direção para nós. Eu me formei com 23 anos eu fui ordenado. E com 23 anos a gente foi enviado pelo presbitério para Divinópolis para trabalharmos com juventude lá. E lá ficamos 5 anos até a IPE nos convidar para vir para cá. Então essa foi a nossa vocação também, assim, em 3 etapas, né? Bem presbiteriana, divisão. Pois é. Então, eu gostaria de perguntar agora para o Gabriel. Gabriel, você é um missionário que teve vocações muito distintas, né? Você já trabalhou no Nepal, né? Já trabalhou no Timor-Leste, num trabalho transcultural. Agora você está fazendo um trabalho mais local. Já trabalhou com missões urbanas aqui em presídios, né, socioeducativos. Gostaria que você comentasse para a gente um pouquinho sobre como é que você encara essa diferença entre o transcultural e o local, né? Como é que você vê essas duas vocações e como é que você vê esse funcionamento na sua vida, assim, esses 2 trabalhos? É uma semelhança, que eu digo uma semelhança espiritual, é que seja na Ásia, ou seja aqui em Contagem, no Eldorado, o problema do homem é o mesmo. Ele está em trevas e ele precisa de Cristo. E o coração dele tem algum ídolo. Né? No Nepal, os ídolos são o macaco, a vaca. No Brasil, os ídolos são o dinheiro, o sucesso, ou uma imagem de escultura, o futebol. Então, o problema espiritual do homem ele é o mesmo, seja no campo transcultural ou na igreja local. Ele está perdido, sem Cristo, caminhando a passos largos para o inferno. E a solução para um asiático ou para um brasileiro é o Evangelho. Então, essa seria a semelhança. A diferença que eu percebi trabalhando em outros países e agora no Brasil é que é mais importante e mais interessante, se você tem uma vocação, uma vontade de trabalhar em outro país, é que você seja um bivocacionado. O que é isso? É que você tenha, além de uma formação missionária ou teológica, ou os 2, que é o ideal, que você tenha uma profissão. Porque em outro país você precisa justificar o porquê que você está lá. Porque você não pode chegar lá num país como a Indonésia e falar, olha, eu sou um evangelista. E estou aqui para evangelizar vocês. Provavelmente você não vai conseguir nem se relacionar com as pessoas. Então, uma vocação transcultural para outro país, é interessante que os vocacionados eles procurem ter uma profissão, um curso técnico, uma faculdade, até para ele ter um álibi para estar ali. Né? Por que você está aqui? Você está aqui por 2 motivos. Por exemplo, no Timor-Leste, eu fiz um curso de treinador de futebol, algo que eu gosto, e o meu álibi para estar ali era que eu queria montar uma escolinha e fundar um time de futebol. E isso abriu portas em toda a comunidade me conhecia como treinador do time, né, o treinador do bairro. E automaticamente nós servimos também uma igreja local. Então essa foi pelo menos a minha justificativa e o meu álibi para estar ali. Mas no Brasil não, no Brasil você é um evangelista, é um pastor, então você pode ir como uma vocação religiosa, digamos assim. E eu lembro que no Timor-Leste,
Nós tivemos o êxito até de fundar um time lá. E o time ele era mais eficaz para a evangelização do que o trabalho com a igreja. Nós fundamos lá na época o Clube Atlético Maloa. Atlético por causa do galo e Maloa por causa de uma ponte que tinha no nosso bairro. Foi bem, né, pastor? Então, o time ele era mais eficaz para mim me relacionar com as pessoas e para mim evangelizar as pessoas do que o trabalho com a igreja. Então, eu penso que essa diferença seria mais ou menos isso. Para um trabalho transcultural, é importante que você tenha algo para oferecer para o povo. Uma vocação, um trabalho. E isso também vai te dar um respaldo por que você está ali. Agora, no Brasil, não. No Brasil, você é um evangelista e é isso mesmo. Não que você também não possa ter uma outra. Então, foi isso o que eu percebi de o mesmo problema do homem, né, que é o pecado, e o evangelho é a solução em qualquer lugar, mas num trabalho em outro país, é importante você ter, além do evangelho, algo mais a oferecer às pessoas. Okay. Agora eu vou fazer uma pergunta para a Giza. Giza, você tem trabalhado nesses anos todos com essa questão de crianças, adolescentes, né, em situação de vulnerabilidade social, né? Eu gostaria de que você comentasse um pouquinho para a gente como é que é essa questão de apresentar o Evangelho num contexto em que um cuidado mais integral com o ser humano é necessário. Contar um pouquinho para a gente como é que é esse desafio, como é que você trabalha isso no seu dia a dia. Bom, nós trabalhamos, né, com crianças e adolescentes desde o início da minha vida missionária, né? Eu falo nossa porque eu e o meu esposo, nós não éramos casados na época, mas éramos namorados, noivos, né? E iniciamos o projeto juntos. E nós iniciamos, né, um trabalho de socorro e misericórdia, né, com pessoas que estavam em situação de rua. Alugamos uma casa para poder fazer como se fosse uma casa de passagem, para que essas pessoas pudessem tomar banho, para que a gente pudesse direcioná-las para uma casa de recuperação. E com isso a gente foi orando, né, e buscando do Senhor qual era a vontade dele. E o Senhor nos levou a trabalhar com as crianças e com os adolescentes, para, às vezes, que eles não chegassem ao extremo que a gente estava trabalhando, né, que era uma situação de rua, de drogas, né, pessoas que estavam totalmente perdidas, sem Cristo e perdidas na sua própria vida, né? Como o Gabriel falou, trabalhar com crianças e adolescentes, né, a questão da evangelização é a mesma coisa. A nossa dificuldade, nosso propósito é esse, é trazê-los para o Senhor, né, servir de canal de bênção para eles. E existem essas dificuldades sociais, essas dificuldades, né, muitas vezes familiar, porque nós trabalhamos com crianças e adolescentes. Então, o que você prega, às vezes, lá na casa de Samuel, não é o que eles escutam dentro de casa. Então, isso é um pouco difícil, né, a gente poder trazer para eles uma visão de mundo totalmente diferente, muitas das vezes, daquilo que eles vivem, né? Então, nós trabalhamos com muito essa questão. Tem a questão do vício, né, das famílias, questão do abandono, a questão do lugar, às vezes, que proporciona, né, uma questão tem a questão do tráfico de drogas, violência. Então, a gente tem que lidar com todas essas situações, né, trazendo a criança, o adolescente, para o propósito de Deus nas suas vidas, né? Nós trabalhamos no auxílio escolar, que às vezes é muito debilitado, porque hoje em dia, né, vocês conhecem, as escolas públicas do Brasil são muito difíceis, né, não conseguem ter um bom trabalho com as crianças. A nossa escola mesmo, que é a escola da comunidade hoje, é uma escola muito... ela foi só perdendo a sua qualidade e perdendo também as crianças, porque os pais acabaram tirando as crianças da escola
por causa dessa qualidade que foi perdendo e o controle, né, da diretora, o controle da direção da escola foi se perdendo. Então, assim, hoje em dia a escola está bem, assim, a qualidade dela é baixa, né, os pais não conseguem acompanhar. Então, a gente tem esse auxílio com as crianças, que é um auxílio na questão da alfabetização, né, eu tenho crianças que às vezes está lá com 9 anos, não sabe ler, né? Às vezes sabe escrever, que é mais fácil, mas não sabe ler. Então, a gente trabalha nessas debilidades que, às vezes, a família não consegue acompanhar a criança e a gente vai tentando, né, ajudá-las nessas questões também, além de pregar o Evangelho, de mostrar para elas, de fato, a vontade de Deus, de família, de pessoa, de ser humano, que elas, né, realmente que o Senhor tem para a vida delas. Agora uma pergunta para o Pedro também, né, Pedro? Pedro, como alguém que se sente vocacionado para o campo missionário, né, e tem se preparado, agora estudando com a gente lá no seminário, né, gostaria que você respondesse para a gente um pouquinho como é que você vê essa questão do preparo, né, do estudo, né, na sua vida ministerial, nesse propósito que você quer alcançar aí de um ministério transcultural. Confesso para você que isso agora é mais claro na minha cabeça, porque há alguns anos atrás isso para mim era um absurdo. Tem que ficar 4 anos, 5 anos dentro de uma instituição para estudar, para depois ir servir o Senhor. Mas hoje eu vejo que é extremamente importante. Então, a instrução, partindo da própria igreja, saindo da própria igreja, da liderança da igreja, dos pastores ajudando, auxiliando nas coisas mínimas, particulares, até numa instrução acadêmica, quando você ir para uma instituição estudar a teologia, é extremamente importante. Quando você passa essa etapa, pensando mais na questão transcultural, você vai ver que ainda existe mais uma etapa de aprimoramento. Quando alguns missionários que eu tive contato no transcultural, eles tiveram um certo problema com a cultura. Então, eles chegaram lá, agiram de algumas formas e aquilo não era bem visto, ou então o que era comum ali naquela comunidade, eles se chocaram com isso. Então, quando você passa nesse processo de instrução pastoral da igreja local, conselho, vai para uma instituição religiosa ali, teológica, para estudar esse contexto da teologia, e agora você passa que eu vou chamar de terceira etapa, bem presbiteriano, agora também é extremamente importante. Então, todo o tempo, por exemplo, eu achava que era um absurdo, porque eu queria ser jovem, eu queria gastar toda a minha energia, toda a minha juventude nesse aspecto do campo missionário, eu vou trabalhar, eu vou pregar, mas eu vejo hoje que Deus está lá trabalhando, está enviando seus homens, suas mulheres para servir, está levando eles para pregar. E quanto mais eu preparar e chegar lá preparado para a glória dele, isso que importa. Até isso é um indicador de permanência no campo também e de qualidade, de saúde espiritual também, que um vocacionado dentro dessa questão pode oferecer para aquela igreja lá. Ok. Agora o meu pastor Felipe, né, pastor? Pastor, um jovem chega aqui para você e fala: pastor, eu quero ser um missionário, eu tenho essa vocação, descobri isso em mim. Eu queria te perguntar, então, diante disso, né, qual que é a relação, então, do papel da igreja, né, diante de alguém que se descobre vocacionado para um contexto missionário, né, o que a igreja pode fazer, o que ela deve fazer, né, como é que ela deve trabalhar, né? Sua questão. Eu acho que a liderança de uma igreja tem um papel interessante em 2 aspectos. Um deles num aspecto que talvez possa ser até estranho para a gente pensar, mas eu acho que ele é fundamental. Primeiro, eu acho que um conselho de uma igreja, a liderança de uma igreja, ela tem um papel de tentar literalmente levar esse jovem vocacionado ou essa pessoa vocacionada a realmente ser confrontada sobre sua vocação. É quase que apertar a pessoa mesmo. Por que eu estou dizendo que isso é importante? Porque os irmãos que aqui estão envolvidos diretamente num campo missionário, seja nacional, local ou transcultural, sabem que a exigência de permanência no campo, a expressão que o Pedro usou agora há pouco, é muito grande. E a gente, às vezes, na juventude ou na adolescência,
Nosso coração está despertado, está vocacionado, está apaixonado, mas pode estar confuso também. Então a liderança de uma igreja ela tem um papel de levar esse irmão ou essa irmã a talvez cair a ficha de que se realmente essa vocação é real, de que se realmente esse irmão quer entregar a sua vida para isso, se ele quer fazer um preparatório e realmente trabalhar nisso. De alguma forma, então, vamos dizer assim, ajudar dando uma pressão, pensando melhor, refletindo, dando algum tipo de trabalho local para que essa pessoa possa colocar os dons dela e aflorá-los, para que não seja simplesmente uma fala fruto de uma conferência missionária, mas que seja alguma coisa que vai se tornando mais enraizada. Segundo lugar, agora mais positivamente, o conselho às vezes será aquele instrumento de Deus para poder dar direcionamento para essa pessoa, né? Eu me lembro de pouco tempo atrás agora, nós temos um irmão evangelista na nossa igreja e ele estava muito direcionado para o campo missionário. Inicialmente, a inclinação do coração dele era fazer um curso local, menor, mas ele fez um pedido para o nosso conselho aqui da IPE, mas o conselho entendeu sabiamente que ao invés de fazer aquele curso, ele deveria fazer outro. Ele deveria fazer um curso mais profundo, deveria fazer um treinamento para evangelista. E foi interessante porque essa decisão ela foi uma negativa, mas ao mesmo tempo uma positiva. Direcionando, dizendo, não faz isso, faz isto. E esse direcionamento do conselho foi muito importante para a vida dele, tem sido. E a partir dessa decisão, o Senhor tem direcionado o ministério dele de maneira muito, muito significativa. Então eu entendo que o conselho tem um papel muito importante, a liderança de uma igreja, no que tange direcionamento desses irmãos, choque de realidade, lidar de fato com a igreja, para que a gente possa mandar. Eu gosto sempre de pensar que quando a gente vai falar sobre missões, seja local, seja transcultural, a gente precisa mandar os nossos melhores homens, as nossas melhores mulheres. A gente precisa mandar gente treinada, gente capacitada, gente amadurecida, gente crente, gente capaz, gente com dupla vocação, gente com outras profissões, gente com conhecimento amplo e largo, porque missões não é alguma coisa que a gente faz de qualquer jeito. Missões, em especial quando a gente está falando de aquilo que envolve mais estrutura, né? Deixa de ser a minha evangelização do dia a dia e agora passa a ser um obreiro sendo sustentado localmente ou de maneira transcultural. É preciso que a gente trabalhe bem para que a gente não machuque essas famílias no campo missionário, para que a gente não tenha casamentos sendo destruídos por causa de vocações que se desencontraram entre um cônjuge e outro, e N coisas que o missionário ou um pastor pode enfrentar no campo. É preciso preparar bem. E o conselho e a liderança da igreja ela tem a responsabilidade. Como a gente diz, às vezes, inclusive, a responsabilidade de falar uns nãos, né? De virar e falar assim, não é assim, não desce desse jeito. A gente sabe que é difícil, especialmente quando o coração está fervendo. Ouvir um não é uma coisa legal, mas Deus escolheu homens sábios para poder direcionar. Então, acho que esse é um papel muito relevante. Okay. Giza, conta um pouquinho para a gente, nesse meio que você está, mas como é que você entende o papel da mulher na obra missionária? Questão importante também, né? É muito importante a gente pensar, né, nas mulheres que estão aí à frente, estão trabalhando na obra missionária. Hoje, nós, mulheres, somos as solteiras, uma força maior na obra missionária. A MTB, ela fez uma pesquisa o ano passado e coloca lá 78% dos missionários solteiros são mulheres. Então, assim, é uma força muito grande, né? Então, as mulheres, elas têm atendido, né, o chamado de Deus, a sua vocação, né? Seja aonde for que o Senhor esteja a direcionando, né? Creio eu que a mulher ela tem esse coração mais sensível, né? E tem sido despertada para a obra missionária. Muitas vezes, às vezes aqui nós estamos em desvantagem, no meu caso, né? Só eu de mulher e mais homens, né? Mas hoje nós somos a força em missões, né? As mulheres. E Deus tem nos usado em várias áreas, né, para poder pregar o Evangelho. Na Wycliffe, a missão Wycliffe, ela trabalha com tradução de Bíblias
E hoje em dia, as mulheres, elas também são a maiores tradutoras de Bíblia são as mulheres, né? Então, assim, eu vejo que Deus tem usado as mulheres em várias áreas da nossa sociedade, né? Também em missões, por esse dom que o Senhor nos deu, essa sensibilidade, esse cuidado, né? Igual eu trabalho com crianças e isso é algo, né, que Deus deu para a mulher, né, de estar trabalhando com crianças, no cuidado, né, todas essas questões. Então, Deus tem usado as mulheres para isso, né, tanto os homens também, né, mas é muito importante que cada uma de nós possamos entender a vontade, a vocação de Deus na hora onde nós estamos. Existem lugares, né, que as mulheres elas podem atuar em campos missionários somente se estiver acompanhada de um homem, né? Então, assim, existem restrições para nós também, apesar de sermos essa força missionária aí, mas nós temos algum tipo de restrição, né? Como países fechados, muçulmanos, você não consegue fazer você não consegue entrar ali na sociedade sem que você não seja casada, né? Então existe essa área que para nós é um desafio, né? Mas que o Senhor também tem usado as mulheres casadas, né? Hoje em dia o Brasil envia, a maioria dos envios missionários são de famílias, né? Casais, famílias inteiras, né, que vão e são usadas por Deus também nessas áreas onde as mulheres solteiras não conseguem adentrar. Gente, então agora nós vamos terminar agora o primeiro bloco, né? Quem ainda não fez sua pergunta, algumas já chegaram aqui para mim, mas o Fagner e o Vítor estão ali, vocês podem pedir para eles. A gente não vai conseguir fazer todas essas perguntas que chegaram a nós, por questão de tempo. A gente selecionou aqui algumas, né? Vou ver se a gente consegue ir respondendo aos pouquinhos, né? Primeira pergunta, já um pouco para o pastor Felipe. Pastor, como é que um vocacionado à missão deve pensar em relação ao seu sustento, até mesmo físico, né? Alimentação, essas coisas do dia a dia. E como é que a igreja funciona nessa dinâmica? Olha, a questão de sustento, tanto para o missionário local, para o pastor local, para o missionário transcultural, ele envolve mais do que um fator apenas. Quando a gente vai falar sobre o sustento do missionário, a primeira coisa que a gente precisa entender, e também de um pastor, é que isso está diretamente atrelado às circunstâncias que envolvem aquele campo missionário. E já de início eu poderia só dizer que toda família missionária, toda família pastoral, todos aqueles que se engajam no ministério de maneira ou em tempo integral, são pessoas que desde o início precisam entender que a carreira ou a jornada pastoral ou missionária, ela pode ter altos e baixos, ela pode ter dias difíceis, dias mais tranquilos, ela pode ter circunstâncias em que aquela família será sustentada pela igreja com maior facilidade ou com mais dificultosa situação. Então, essa família, em primeiro lugar, ela precisa ter muita maturidade e disposição e coragem para lidar com isso, tá? Porque o sustento pastoral e missionário, ele é digno, aquele que trabalha, ele é digno do seu sustento, mas as circunstâncias, elas são muito diversas, tá? O missionário, por exemplo, no campo transcultural, normalmente ele vai para o campo transcultural não apenas com uma igreja local o sustentando integralmente. Muitas das vezes ele vai com uma igreja principal, que é a sua principal mantenedora, mas ele tem também agregadas outras igrejas que se tornam parceiras daquela visão, daquela missão, que partilham daquele ministério junto com esse irmão e com sua família para sustentá-lo no campo missionário. Mas por que eu disse que esse irmão ou essa família precisa ter muita paz e direcionamento de Deus? Porque os momentos são muito difíceis. Nós já ouvimos várias histórias de missionários que vêm passar, por exemplo, um período de descanso na sua nação de origem, e quando chega aqui, algumas igrejas ficam sabendo que ele está descansando, veio passar um semestre com a família, por exemplo, e a primeira coisa que algumas igrejas fazem é ir lá e cortar a verba daquele missionário. E aí o missionário começa a passar dias difíceis, porque cortou uma verba, cortou duas verbas. Então, isso são momentos muito difíceis. Eu entendo que existem duas direções importantes aqui. Primeiro, para que nós, como igreja, compreendamos a importância que é sustentar essas famílias missionárias.
seja no seu período de descanso, seja no seu período de atuação no campo, mas também cumprindo aquilo que o Pedro falou para a gente sobre os estudos aqui, que o preparo desse missionário, junto com o que o Gabriel comentou sobre sua dupla vocação, seja uma coisa bem treinada. Por quê? Porque quando você tem pessoas também que vão para o campo missionário e elas dependem única e exclusivamente de um sustento que venha de uma igreja, isso pode ser, em alguns casos, um fator limitador. Esse é um primeiro ponto com relação ao missionário. Por outro lado, é um desafio para nós como igreja, como igrejas locais e as igrejas locais entenderem a responsabilidade que ela também tem, as igrejas locais também têm, de honrar os seus missionários, de honrar os seus obreiros, sendo fiel a eles também no seu sustento, uma vez que a igreja os enviou. Então é preciso que haja uma parceria e um encontro de visões e de missão e de projeto muito claro, para que o projeto não seja só o projeto da igreja ou que seja só o projeto do missionário ou pessoas que se auto-enviam para o campo e depois de lá tentam criar algum vínculo com a igreja. Então é uma espécie de, eu poderia falar muito sobre isso aqui, não tenho tempo, mas é uma construção, e essa construção tem que ser um acordo ou acordos que precisam ser feitos, compreensão sobre o ministério, sobre o tempo que esse obreiro vai atuar no campo missionário, seja local, seja transcultural, seja um evangelista plantando uma congregação, seja um missionário indo para a Europa ou para um país na Ásia, não interessa. Esse acordo precisa ficar muito claro, muito bem definido, para que as duas partes possam atuar de maneira sensata. Uma coisa importante, todo aquele que se sente vocacionado, em especial quando a gente fala sobre missões local ou transcultural, e mesmo ministério pastoral, são pessoas que precisam ter o seu coração muito dedicadamente na obra, porque o ministério ele é muito, vamos dizer assim, ele tem variações muito grandes. Hoje o missionário pode ter vários parceiros, seu ministério está todo sustento, e de repente a situação pode mudar, a situação da igreja local pode mudar, a verba pode ser cortada, ele precisa se ajustar. Então é preciso ter muita maturidade para lidar com isso. Isso precisa ser um acordo bem claro entre igreja local e missionário ou obreiro ou pastor. Okay. Pedro, beleza. Pedro, bem rapidinho também. Algumas pessoas afirmam que a vocação de missionário ou de um pastor são mais importantes que as vocações seculares, entre aspas. Eu acho que ela já deve ter alguma visão sobre isso, né? Isso procede? Né? Comenta um pouquinho sobre isso para a gente. Ai, Jesus. Né, Léo? A pergunta do Hermes Termaia respondendo lá no seminário. Rapaz, é uma pergunta... Quando nós pensamos na questão da vocação, quando a Bíblia, na verdade, vai dizer sobre a questão que você gostar ou ter uma inclinação para o preparo de ser um obreiro da igreja, de ser um missionário, de ser um pastor, ela, na verdade, ela não está dizendo que ali é uma vocação especial, suprassumo ou coisa fora do comum. Eu acredito que é uma vocação importante como qualquer outra. O sapateiro tem sua importância, ele vai servir o Senhor ali de sua melhor forma. O administrador vai servir ali numa empresa, vai servir de sua melhor forma. O pastor que recebeu esse chamado, ele vai servir o Senhor ali da melhor forma. Então, pensando nessa estrutura vocacional, não colocaria a vocação, talvez um dos nossos irmãos aqui possa discordar, mas eu compartilho da ideia que não é mais importante do que qualquer outra vocação, não. Mas a sua importância está no fato daquilo que Deus te chamou para fazer, então você tem que fazer aquilo da melhor forma possível. Gabriel, ainda um pouquinho sobre essa questão da vocação, de uma forma prática, como é que você acha que a gente pode vencer a tentação de querer exercer a nossa vocação com finalidades egoístas? Às vezes para autopromoção, às vezes para lidar aí com algo que vai colocar sua imagem, né? Como é que a gente pode lidar com isso? Essa tentação que muitas vezes pode surgir no coração de um missionário, de um pastor, de lidar com a sua vocação dessa maneira egoísta, dessa maneira às vezes injustificada. Seria uma forma pecaminosa de trabalhar para o Senhor, né? A maneira de evitar isso é ter uma vida piedosa diante de Deus. Uma vida de oração, de palavra,
porque nós não somos nada e Deus não precisa da gente para fazer alguma coisa. Até um dos nossos trabalhos é não atrapalhar aquilo que o Senhor já está fazendo no mundo. Então, uma forma de evitar isso é estar com o coração diante de Deus para tomar cuidado, né, para não querer ser visto, não fazer muita propaganda daquilo que você faz, não querer aparecer. E o remédio para isso é relacionamento com Deus. Simples. E agora a última pergunta para a Giza. Giza, com essa realidade educacional no Brasil, você que trabalha aí mais com crianças, adolescentes, né? Como ela é elaborada e ministrada, né? Como é que você acha que a gente poderia ministrar isso numa proposta de pedagógica que, na visão cristã? Como é que a gente vai trabalhar essa questão toda numa perspectiva cristã, numa educação cristã, diante de tudo aquilo que a lei às vezes impõe para poder ser ensinado para a criança, essa tensão? Como é que você tem trabalhado isso? Bom, pensando na escola formal, né, que é de cunho da educação formal, que são as escolas, hoje realmente nós temos uma questão muito difícil, né, que é a questão que a educação hoje ela está corrompida, né, nos seus valores, né, a questão principalmente familiar tem sido algo que tem atacado, né, a nossa educação de forma bem assim acentuada. Creio que através de pessoas cristãs vocacionadas, né, professoras, professores vocacionados, que eles têm o privilégio de fazer a diferença nessas escolas, né, pregando da melhor forma possível, do jeito que o Senhor nos der uma criatividade de estar pregando ali, porque às vezes é proibido, né? Mas existem várias formas de pregar o Evangelho, né? O Senhor nos dá essa sabedoria. Em questão da educação que nós trabalhamos específico, que é a nossa estrutura pedagógica hoje, que a gente trabalha na Casa de Samuel, nós temos um programa, ele chama Árvore da Vida, que tem tudo a ver com essas duas árvores que estão, né, desenhadas no nosso banner, né, que é a árvore da vida e a árvore da morte, né, que somos nós e os frutos. E nós trabalhamos durante o ano os frutos da nossa vida, né, os frutos ruins e os frutos bons, né, e durante a semana a gente vai trabalhar um fruto e dentro desse tema nós vamos trazer a palavra de Deus, trazer reflexão bíblica, né, com as crianças, para que elas possam aprender a lidar com a vida, com as questões da sociedade, consigo mesmo, com o mundo, né? Então, nós organizamos dessa forma. Ok. Para a gente terminar, gostaria de fazer com a gente aqui uma perguntinha bate rápido, né, só para a gente poder ver um pouco também as inspirações de vocês, né? Então, rapidinho, para cada um dos quatro, né? Um missionário que inspira vocês, um livro importante, que foi importante no ministério de vocês, né? E uma dica bem prática para nós aprendermos a viver nossas vocações para a glória de Deus. Bem rapidinho. Começar, né? Um missionário que me inspira, George Miller, né? Por sua história, né? Por tudo que ele fez. Também trabalhou com crianças, com orfanatos. Um livro, Os Heróis da Fé, também que conta, né, a história de homens que foram tremendamente usados por Deus. E acho que a dica aí para a gente servir ao Senhor é o relacionamento, é a obediência, é o coração quebrantado. Isso, de fato, faz toda a diferença na questão da nossa obediência ao Senhor. Um missionário que me inspira muito é o Ronaldo Lidório. Sempre foi, desde que eu era bem novinho. Um livro que impactou muito o meu ministério e até hoje impacta. É um livro chamado Pregação e Pregadores, Martin Lloyd-Jones. E uma dica prática que eu dou é, se Deus despertar o seu coração para missões, então invista toda a sua energia, sua inteligência nessa paixão que Deus provocou no seu coração e peça que Deus use a igreja para confirmar a sua vocação.
e dedique sua vida para a obra de Deus, em nome de Jesus. Missionário que me inspira, o Gabriel. É você mesmo. É um livro que eu recomendo para todo mundo ler. É Para Onde, Senhor, do Luciano e Dorcas. Ele e a esposa dele escreveram esse livro, muito bom. E qual que é a outra pergunta? A dica. Ah, é a dica. A dica é aquela musiquinha infantil aí que a gente sabe. Leia a Bíblia e faça oração. Faça oração. Faça oração. Ler a Bíblia e fazer muita oração. Ler muito Bíblia e orar muito. Porque aí todas as coisas aí, abrir porta, fechar porta, a igreja reconhecer ou não, isso vai ser obra de Deus aí, trabalhando aí, tá bom? O missionário que me inspira é o Wesley, que é apoiado por essa igreja. O Wesley trabalha em Guiné-Bissau, África, há quase 10 anos. E ele foi meu professor na Jocum em 2007. Então, Wesley Rose, ele está até no folhetinho dos missionários apoiados aqui pela igreja. Procurem conhecê-lo. Eu ia citar o livro que o pastor falou, então vou citar outro, Ministérios de Misericórdia, de Timothy Keller. Muito bom. E uma dica para os irmãos sobre a sua vocação, aquilo que você vai fazer da sua vida, seja ministerialmente ou não, tenha na sua cabeça que você é eterno, que você vai viver uma vida eterna com o Senhor. Então acumule tesouros no céu. Mesmo. Então, quem não teve a sua pergunta respondida, não fique triste. Lá embaixo a gente vai ter uma cantina. Vocês podem perguntar para eles a pergunta que vocês queriam fazer que não foi respondida. Tá bom?